Já me apresentei, aliás, já fui apresentado. Alegria estar aqui com vocês. Que reunião tremenda. Eu creio que quem vem a um momento como esse, um ambiente como esse, tem a sua vida, teu ministério, teus sonhos renovados em Deus. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com você, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 8. O tema que eu quero falar hoje é assim que se vence. Você pode falar comigo? É assim que se vence. Mais uma vez? Alguns dias atrás, eu estava ministrando uma palavra no meu ministério lá em Volta Redonda, e o tema era entronizado. Depois da palavra ministrada, Deus levou a igreja a um nível de adoração muito forte. E no meio daquele ambiente de entrega, de adoração, onde as pessoas entenderam que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, que Deus habita acima dos querubins, que até a maior patente do céu, para poder olhar Deus, tem que olhar para cima, mas que quando Ele é revelado e quando Ele é adorado, Ele vem. A igreja começou a adorar, porque Deus está em dois ambientes, onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. São dois lugares, ou nesse lugar onde Deus está. E ali, quando a igreja começou a adorar, Deus começou a me trazer essa frase: é assim que se vence. Diga para eles, é assim que se vence. E que foi o tema da minha próxima mensagem, que hoje eu quero compartilhar com você. Diz assim, 1 Crônicas 14, 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para quê? Para prender Davi. Você não achou o texto ainda. 1 Crônicas 14, 8. Ouvindo, pois, quem? Os filisteus, que Davi foi ungido o quê? Rei. Mas tem um detalhe: sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Esse texto, essa primeira frase do texto, antes de eu ler toda a história, ela já mostra para mim e para você, querido, quando você toma uma posição, quando você toma uma decisão, é a hora que o inimigo se levanta contra você. Eu sei que existem níveis de conhecimento que já passa por você há muitos anos, mas eu quero que você reflita sobre isso, porque ouvindo, pois, os filisteus, que Davi for ungido rei sobre todo Israel, da mesma maneira, ouvindo, pois, o inimigo, que você alcançou aquele sonho, que você terminou aquele projeto, que você venceu aquela depressão, que você conseguiu restaurar o teu casamento, ouvindo, pois, os filisteus, que você pagou aquela dívida, que você deu um basta a tudo aquilo que estava oprimindo você. Acredite, quando eles ouvem falar que você terminou uma fase, uma jornada da tua vida, eles vão se levantar contra você. Agora, o que esse texto, querido, ele aponta para a nossa realidade, para lideranças, para aqueles que querem alcançar um sucesso na tua vida? Davi, querido, que escreve, ou que na verdade é a narrativa do texto, é sobre Davi, ele foi ungido rei de Israel 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Davi sabia exatamente o que ele escreveu no Salmo 23. Na presença dos meus inimigos. Ele sabia muito bem o que era ter sucesso na presença dos inimigos. Ele sabia bem que foi na presença dos inimigos que Deus ungiu a cabeça dele com óleo, que Deus preparou a melhor mesa, e foi que Deus fez o cálice dele transbordar. Ele sabia muito bem que quando o inimigo se apresentava, 3 bênçãos estavam se aproximando dele. Ele entendia muito bem quando a resistência chegava, é porque Deus tinha uma nova unção para liberar sobre a vida dele. Ele foi ungido rei com 16 anos. Mas ele acaba de ser ungido rei e vai continuar cuidando das ovelhas do pai. A sensação é que a unção errou o endereço. Mas unção não erra endereço. Na verdade, ainda não era o tempo do cumprimento. Você tem promessas na tua vida que você está no meio de um processo. A unção não errou o endereço. Fala o teu irmão aí. A unção não errou o endereço. Por mais que pareça, não errou. Davi vai levar comida para os seus irmãos, e tem todo um processo onde parece que errou o endereço. Com 30 anos, Davi é ungido rei pela segunda vez. Sabe quando?
quando Ziclag foi invadida, seus filhos e esposa foram raptados, Davi então tomou uma decisão: vou ficar chorando ou vou enfrentar o inimigo? Graças a Deus decidiu enfrentar o inimigo. 3 dias depois da vitória de Ziclag, ele é ungido rei de Israel. Mas ele ainda não é ungido rei sobre todo Israel. Ele foi ungido rei, se tornou rei de Hebrom. Ele reina sobre o reino do sul. Ele reina sobre uma pequena parte de Israel. Passa 7 anos. Davi foi ungido rei a 3ª vez. Mas apóstolo, como é que é isso? Ele foi ungido com 16 anos. Agora o quê? Com 17 praticamente. 20 anos depois ele se assenta no trono. Quanto tempo? Então ele foi ungido rei e passa 20 anos. E você está reclamando porque passou 2 meses, passou 2 anos, porque recebeu uma palavra tem 3 anos e não aconteceu ainda. Amado, toda visão que Deus lhe dá, você não está pronto para ela ainda. Quando Deus lhe mostra, é porque Ele está lhe preparando para o teu futuro. Porque toda palavra que Deus libera sobre a tua vida, sabe como funciona? Deus não comunica, Deus cria. Quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. Por isso, toda vez que uma palavra de Deus é precipitada na sua vida, em sua direção, você tem que entender que Deus já realizou, Deus não vai realizar. Você que não chegou no cronos ainda certo, no tempo certo, mas Deus já colocou aquilo que Ele prometeu lá na frente. Por causa do caráter dEle, Ele não vai fazer, Ele já fez. Quando você vê na Bíblia, quando você vê na palavra dizendo que o Senhor vai fazer algo, farei, considere o quê? Feito. Quando Deus diz na palavra, dará ordem aos anjos, ordem dada, querido. Porque ali no futuro tem a ver com você, não com Ele. Quando Deus olha para o teu futuro, Ele olha para trás. Por quê? Porque Ele já está lá há muito tempo. Por isso, toda palavra liberada sobre a tua vida já alcançou, já está pronto, já aconteceu. Então eu digo isso a você por quê? Porque a unção não erra endereço. Davi recebeu uma palavra e a palavra já estava definida. Só que passaram-se 20 anos onde ele foi ungido rei sobre todo Israel. Quando ele é ungido rei sobre todo Israel, o texto é muito claro, você descobre que os filisteus se levantam, se organizam para poder prender Davi. Por que não fizeram isso antes? Inclusive Davi morou em Ziclag, a cidade deles, fez aliança com eles. Porque enquanto a promessa não se cumpre completamente, você não se torna ainda uma ameaça para o inimigo. Ameaça para o inimigo é quando você decide cumprir toda a vontade e a promessa de Deus sobre a tua vida. Davi, então, na sua completude, você percebe que há uma resistência contra ele. Agora preste atenção. O problema não era com Davi. O problema é com a unção que Deus derramou sobre Davi. Você tem que entender, querido, que existem coisas que você escolhe. Existem coisas que Deus entrega para você. Eu disse agora há pouco, ele sentado, que aquilo que você escolhe, Deus abençoa. Mas aquilo que Ele lhe dá, Ele patrocina. Você precisa entender isso no teu ministério, porque quando eu descubro qual é a visão, qual é a chamada que Deus realmente tem para a minha vida, a Bíblia fala em Números capítulo 6, que Ele te abençoa e te guarda. Vamos lá? Ele abençoa e guarda. Então Ele é o quê? Ele é o doador e Ele é o guardião. Ele é o quê? O doador. Ele é o quê mais? O guardião. Por que Ele abençoa e guarda? Porque no momento que Deus lhe abençoar, você se torna alvo da inveja, você se torna alvo da resistência, da perseguição. Você começa agora, querido, a entrar em outro ambiente. Então Ele te dá, Ele te abençoa. Só que quando Ele te dá, você fala, então me dá, Senhor. Ele fala, deixa que eu guardo. Mas, Senhor, você não está me dando ou guardando? Sim, eu estou lhe dando, é teu. Você pode usar a hora que você quiser. Essa unção que eu estou lhe dando é tua. Só que eu vou guardar. Porque se alguém quiser arrancar aquilo que você conquistou, eu vou te abençoar para que você tenha dupla honra. Mas se alguém tocar na unção que eu lhe dei, vai se ver comigo. Você está entendendo a diferença, meu amado? Pode ser mais alta as suas palmas. Por quê? Porque quando a afronta, ela é com a sua posição. O que é a posição? Aquilo que eu alcancei, pela minha disciplina, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pela minha força. E é bênção. Continue alcançando.
Mas quando a afronta é contra aquilo que eu alcancei, você vai perceber que o livramento é natural. Mas quando a afronta contra a sua vida é contra a tua unção, o livramento vai vir sobrenatural. Existe uma diferença que não só você, mas as pessoas têm que compreender na tua vida. Davi não acordou um dia e falou assim: você é rei de Israel. Foi assim? Não. Olha a diferença do negócio. Davi não acordou e falou: você é rei. Ele acordou, estava trabalhando lá, cuidando das ovelhas do pai, e alguém lhe chama, o profeta, que é juiz, que é sacerdote, a tríade numa só pessoa, unge ele rei diante dos seus irmãos, e ele volta para o curral. A questão, querida, é que não tinha nada a ver com a escolha dele, tinha a ver com a escolha de Deus. E quando os filisteus se levantam contra Davi, não se levantaram contra Davi, se levantaram contra aquilo que Deus escolheu para Davi. E ali você descobre que o problema agora já não é mais com Davi, agora é Deus que entra na tua batalha. Por isso, quando você consegue entender, querido, qual é o peitoral que Deus colocou sobre a tua vida, você vai perceber que as maiores batalhas que você tem travado não se trata de você. O problema não é com você, é com aquilo que Deus colocou sobre você. A questão de alguém não gostar de você dizer: meu Deus, por que tem gente que tem ódio de mim? Porque o Senhor te abençoou, meu irmão. Só que Ele te abençoou e te guardou. Porque se Ele não guardar aquilo que Ele te deu, você não consegue segurar. Alguém vai tomar de você. Então Ele te abençoa e Ele te guarda. No momento que Ele faz isso, imediatamente lança-se uma resistência contra a tua vida. Então é aí que você percebe que Davi, ele não precisava entrar nesse tipo de batalha, porque Deus mesmo diz: não, eu vou entrar nessa batalha por você. Diz a Bíblia que, ouvindo os filisteus, todos os filisteus se levantam para quê? Para poder derrubar, para paralisar o ministério de Davi, porque alguma coisa grande, o que estava prometido sobre a vida dele, havia acontecido. Nessa conferência, querido, cada palavra que você está ouvindo aqui, ela está impulsionando você para o futuro e para o teu ministério. Deus está levando você a ver o futuro, por quê? Porque Ele está mostrando o que vai acontecer, mas Ele está te preparando para isso. Por isso eu disse que aquilo que você está vendo, você não está preparado, você vai ser preparado para isso. Agora, uma vez que você assume a sua posição, você tem que compreender que não se trata de você, se trata daquilo que Deus deu a você. A vida de José estava em ordem, tudo bem, até o pai dele dar uma túnica colorida para ele. Estava tudo lindo. Ele tinha comunhão com os irmãos, está tudo jóia. Mas de repente o pai decide dar uma túnica colorida para ele. Para quê? Ele tinha duas opções: guardar a túnica e ficar de bem com os irmãos, ou usar a túnica e os irmãos dele achar que ele era vaidoso, achar que ele era orgulhoso, achar que ele queria se aparecer. Mas o problema não era esse, querido. José não usava a túnica porque queria ser melhor do que ninguém. Ele usava a túnica porque o pai entregou a túnica para ele. Existem muitos líderes que largaram a sua túnica para ficar bem com os irmãos. O que adianta ficar bem com os irmãos e ficar mal com Deus, meu amado? O que adianta? Por quê? Porque ele percebeu que à medida que ele exerce o ministério, as pessoas começaram a criticá-lo. Começaram a falar: está vendo ela de novo, ele está lá de novo, está vendo? Irmãos, o que eu faço é vestir a túnica que o pai me deu. Agora, se isso não vai agradar as pessoas, eu não posso fazer nada por elas, porque eu não vou esconder a túnica que o meu pai me deu. Agora fala para o teu irmão assim: não briga comigo. O pai tem uma túnica para você também, fala para ele. Então não precisa brigar. Não precisa brigar. Só que a grande questão, querida, ela entra quando eu ensino para lideranças, quando eu falo a respeito do peitoral. É muito importante você olhar essa metáfora bíblica, porque quando Moisés, quem mesmo? Ele recebeu os 613 preceitos lá no Monte Sinai, ele desce com a visão de como ele conduziria o povo pelo deserto. Você sabe que muito bem esse povo conduzido pelo deserto saiu lá do Egito. E o grande desafio de um líder não é tirar o povo do Egito, mas sim o Egito do povo. Então ele tem que trabalhar essa mentalidade e apresentar para eles, no final daquela sequência de caminhada pelo deserto, que não foi pouco tempo, foram 38 anos,
Os últimos 2 anos eles ficaram ali onde eles ficaram aprendendo a respeito da terra prometida, onde eles estariam entrando no novo tempo da vida deles. E Moisés, então, depois de 38, 40 anos, o povo andando em círculo. Por isso que o segredo hoje, querido, é andar realmente em círculo, só que em aspiral. Fale comigo, em círculo, mas em aspiral. Por quê? Porque a vida é cíclica, eu sei. Você vai daqui 1 ano estar no mesmo lugar, com a mesma família, mesmo pastor, tudo jóia. Isso é bênção, só que no nível mais alto. Porque tem que ser como uma aspiral. Não dá para ficar andando em círculo no mesmo lugar. Tem que ser em aspiral. Então, depois dali, Moisés tem que ensinar uma nova mentalidade para o povo. Porque eles iam experimentar os 7 frutos da terra. Para quem comeu maná 40 anos, não tem paladar muito aguçado. Come qualquer coisa. Mas para quem entra na terra prometida, começa a ter outros sabores. E já não consegue comer qualquer coisa mais. Porque no deserto, qualquer palavra serve. Mas depois que você pisa na terra, não vem qualquer palavrinha não. Depois que eu comi a tâmara, depois que eu tomei o azeite, o mel, depois que eu experimentei o trigo, depois que eu experimentei o figo. Meu irmão, não vem qualquer conversa não. No deserto, qualquer coisa que vinha, te comia. Mas depois que tu pisa na terra, o teu paladar aguça. Por que hoje pregar aqui está difícil? Está difícil, irmão. Porque o paladar aqui está aguçado. Não é? Mas isso é maravilhoso. Porque você já atravessou o deserto. Posso ouvir um amém, meu amado? Amém. É uma decisão que você tomou. Hoje você pode andar até em círculo, mas em aspiral. Vamos combinar assim? Sempre no nível mais alto. Mas Moisés, eu volto ali ao assunto do peitoral. Por que eu quero tocar nele? Porque quando Davi, ele foi afrontado pelos filisteus, não foi a escolha dele. Ele não escolheu ser rei. Da mesma forma, José, quando ganha a túnica do pai, ele não escolheu aquela túnica. O pai que deu para ele. Ele podia guardar a túnica e se dar bem com os irmãos, mas irmão, não guarda a tua túnica para se dar bem com as pessoas. Mesmo que elas digam, mas de você de novo, eu estou usando a túnica do pai, eu tenho que cumprir a missão que foi dada a mim, não tem jeito. Mas Moisés recebe a visão do peitoral. Eu gosto muito de mostrar isso para lideranças, porque muitas pessoas ficam a vida inteira rodando, tentando encontrar a chamada que Deus deu para ele. Quando Deus deu o modelo do peitoral, foi feito um peitoral para Arão, o sumo sacerdote de Israel. Olhe para mim. Arão tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Qual que era a palavra de Deus sobre a vida dele? Que ele não podia se apresentar diante de Deus sem as suas vestes. Ele não podia apresentar diante de Deus sem o seu peitoral. Isso significa o quê? Que se ele entrasse na presença de Deus sem o peitoral, ele morria. Só que quem deu o peitoral para ele? Não foi escolha dele, foi Deus. Eu volto a dizer para você, aquilo que você escolhe, Deus abençoa, mas aquilo que Deus lhe dá, Ele patrocina. Quando Arão colocava o peitoral, ele estava servindo uma chamada, porque ele representava as tribos de Israel. Na morte de Arão, foi necessário tirar a roupa dele, tirar o peitoral, tirar as vestes dele. Deixou ele nu em cima do Monte Or. Quando ele estava nu, Deus matou Arão. Deus não mata Arão enquanto ele está com o peitoral, porque enquanto ele estava com o peitoral, ele estava cumprindo a missão do céu, e ele torna-se imortal, até Deus não quer tocar nele, mas quando Deus quer levá-lo, manda tirar o peitoral, manda tirar as vestes, e colocar sobre o filho dele, e agora Deus o leva. Por que eu quero que você entenda isso? Que quando você encontra a tua túnica, quando você encontra o teu peitoral, quando você encontra a tua missão, lembre-se, toda afronta que vier contra a tua posição, Deus vai mandar um livramento natural. Mas toda afronta que vier contra a tua unção, Deus vai mandar um livramento espiritual. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ouvindo, pois, olha o texto 14 de 1 Crônicas 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi for ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi faz o quê? Consultou a Deus. Não sei se você está aí no texto. Dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos.
Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus por meu intermédio rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim, que é o Senhor destrói. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem, porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. Olhe bem, diz a Bíblia que os filisteus, ouvindo falar que Davi se torna rei, se juntam todos para poder prender Davi. Quando Davi ouve falar que os filisteus estão vindo, o que ele faz? Ele levanta um exército, 3 quilômetros estava diante dele o inimigo, ele entra no vale, e ali ele entra, diz a Bíblia, como se fosse uma enchente. É como se ele estivesse entrando e o inimigo fugindo de uma enchente. Ele fala, foi como romper das águas. E eles fugiram, deixaram os deuses caírem, e nós pegamos os deuses e queimamos. O inimigo vai, se fortalece e volta. Olha o que diz aqui o texto, de novo. O que está dizendo o texto? De novo. Eu não tenho aqui a menção de qual versículo que eu estou lendo aqui, por conta do texto. É qual que é? 14. De novo, Davi faz o quê? Consultou a Deus. De novo. Irmãos, Davi não tinha consultado a Deus quando ele ouviu falar que os filisteus estavam vindo, e Deus falou, vai. Como que o inimigo é o mesmo, a perspectiva é a mesma, e Davi, ao invés de logo estar enfrentando o inimigo, ele vai e consulta a Deus de novo. Esse é um dos grandes segredos na vida de Davi. Davi sabia muito bem que para cada nível de batalha existe um nível de estratégia diferente. Quando eu falava agora há pouco aqui sobre atualização, ele tem a ver com esse momento aqui. Fale comigo de novo. Será que você para pensar que você está aqui de novo? Alguns talvez estiverem em outras conferências. Você está aqui, como vai à igreja, domingo, e depois está na semana e domingo, de novo. Como é que passa um tempo e você, de novo, está numa sala de aula, ouvindo alguém de novo? Eu digo na igreja que eu falo, não sei como é que vocês conseguem ficar aqui há tantos anos. Eu pastoreio há 27 anos lá. Tem gente que está lá há 20, está 15, está 10. De novo ouvindo. Mas sabe o que acontece, querido? Quando Davi ele busca essa instrução, ele entendeu muito bem claro. Um dia Deus falou com Elias assim, se esconde. Depois que Elias se esconde, passa 3 anos, Deus fala, Elias, apareça. Espera aí, mas não é para esconder? Há 3 anos atrás. 3 anos depois não é para esconder, mas é para aparecer. A questão é que faz quanto tempo que você de novo não pergunta para Deus o que fazer? Tem gente que está vivendo lá atrás. Quando eu falei sobre Sansão, dele guardar e não lançar fora a queixada de jumento, tem a ver. Porque quando Deus lá atrás usou ele daquela maneira, não significa que vai usar você da mesma forma, de novo. O de novo é o grande segredo, querido, para você compreender que Deus ele vai lhe dar uma nova estratégia. E quando diz aqui, consultou a Deus de novo, e o Senhor lhe responde o quê? Não subirás após eles. Imagina se ele não perguntasse. Ele ia morrer. Ele ia perder a batalha, mas rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo o quê? Um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer, 30 quilômetros, correndo atrás do exército inimigo. Ali se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor fez temível a todas aquelas gentes. Fale comigo de novo. Todas as vezes que você dá a oportunidade a você de aprender algo novo, querido, você está dando essa oportunidade de não errar. Porque a unção abre portas. Mas o que mantém uma porta aberta é o treinamento, querido. Uma pessoa pode ser muito ungida. Aliás, é um desperdício quando você vê pessoas ungidas que não se submetem ao treinamento. Porque elas são tão capazes de abrir uma igreja, capazes de começar um projeto, capazes de realizar algo muito grande, mas passa-se 1 ano, 2 anos e você diz assim, como vai aquele ministério? Fechou.
Como está aquela família? Acabou. Como está aquele emprego? Acabou. Por quê? Mas era tanta unção, concordo, mas nunca se assentou para aprender, porque achou que a unção era o suficiente para sustentar a vida inteira. Querida, a unção tem poder de abrir porta, mas o que permanece uma porta aberta se chama treinamento. Por isso que, fala para o teu irmão assim, por isso que eu estou aqui. Isso é fantástico, eu estou aqui extasiado. Pode dar uma salva de palmas. Coisa tremenda. Extasiado por ver tanta gente se expondo a um dia, a um momento como esse, receber algo novo. Parabéns aos pastores. E a você que entendeu isso. Agora você percebe o seguinte, que uma vez que eu não me submeto ao treinamento, eu estou exposto o tempo todo. Porque, de novo, é você dizer, espera aí, o que eu tenho me fez chegar até onde eu estou. Mas Deus quer fazer algo maior através da minha vida. Porque cada um de nós, querido, tem dentro de si algo que precisa se manifestar. Mas só vai se manifestar quando houver um estímulo de alguém, de uma liderança, de alguém que tem uma voz de comando sobre a tua vida. Uma história interessante na Bíblia é aquele cego de nascença, que diz a Bíblia que Jesus passava, ele olhou e viu o cego de nascença. Os discípulos que estavam ao lado de Jesus perguntou assim, Jesus, diz para a gente, quem é que pecou? E aliás, muita gente quer essa resposta, né? Porque afinal de contas, a gente carrega uma teologia meio confusa, de que se tem alguém que está doente, alguém que está passando deserto ou luta, deve ser pecado. Isso é mais espírita do que crente, tá, irmão? Só que tem gente que acredita nesse negócio. E se esquece que quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Aí você fica pensando, então Jesus estava em pecado? Talvez ao contrário, né? Porque o Espírito Santo talvez leve para o deserto só quem realmente está pronto para poder enfrentar as batalhas do deserto. Agora não sai daqui dizendo assim, não, Deus me dá um deserto então. Não. Eu não tenho nenhuma alegria, querido, das batalhas que eu travei. A minha única alegria é onde elas me levaram. Mas eu não tenho alegria para sofrer, não. Tem gente que fala assim, eu sofro com alegria, irmão. Eu não. Eu fico feliz de ver onde o meu sofrimento me levou. Isso me alegra. Agora, nenhuma teologia nem outra. Não é porque está no deserto está em pecado ou não está em pecado. É interessante você entender que eles perguntam, quem que pecou? E Jesus é maestro, né? Ele fala o seguinte, não foi nem pai, nem mãe, nem ele, porque acreditava que uma criança pecaria no ventre, por isso que nasceu cega. Jesus falou, não. É para que manifeste nele as obras do Pai. Para que manifeste nele o quê? As obras do Pai. Jesus olha para aquele homem, naquela escuridão toda que ele vivia, e enxergou nele o que ele não enxergava. Esse é o dom que Deus tem aqui. De enxergar em você o que você não consegue ver. Mas você precisa ter líderes, querido, que vejam assim a tua vida. Que enxerguem em você aquilo que nem você está enxergando. Pessoas que estimulem o que está dentro de você. Que manifeste aquilo que está guardado dentro de você. É só uma questão básica e rápida nesse princípio de Jesus. Jesus ele levou ali aqueles discípulos por 2 vezes lá no Gênesis 1. Por 2 vezes ele transportou-os lá para o Gênesis 1. Porque ele olhou para um cego de nascença, que referência nenhuma ele tem, e diz para aquele cego, na verdade, para os discípulos, que dentro dele tem uma obra, fale comigo, obra, é o que está pronto. Então, o que ele viu dentro? Ele viu algo pronto dentro dele e falou, tem uma obra lá dentro, e vai se manifestar. Ele está dizendo que aquele cego tinha algo dentro dele que viria para fora. Ele está dizendo que a cura dele não viria de fora para dentro, mas de dentro dele para fora. Ele estava dizendo que ele não ia trazer uma cura para ele, mas sim ia manifestar o que já estava dentro dele. Ele estava mostrando para mim e para você, e eu creio nisso, que todos nós temos algo dentro da gente que vai se manifestar a qualquer momento. Mas alguém tem que estimular, alguém tem que trazer à tona. E às vezes uma própria crise é a ferramenta que Deus usa para trazer para fora o que está guardado há muito tempo. Quem está comigo entendendo, diga amém. Então você descobre, querido, que existe algo dentro para se manifestar. O fato, já que eu entrei nessa história, você vê Jesus levando 2 vezes. Uma quando ele enche, ele com a saliva dele, com o barro, com a terra, ele faz o barro, coloca sobre os olhos do cego, para que ele se lavasse no tanque de Siloé. O que Deus está dizendo ali? O que Jesus quis passar para nós?
Porque se ele falasse veja, o homem ia ver. Mas ele faz todo um processo para mostrar que é o Criador que está novamente com barro na mão para pegar aquilo que está deformado e transformar. É o Criador presente ali, mostrando que assim como ele espremeu o barro e ele criou o homem, porque a palavra liates é espremer, formar, é espremer e tirar o melhor, ele está novamente com a mão suja de barro. O problema é que naquela reunião só um percebeu a bênção, só um recebeu a bênção. E o Criador estava com a mão cheia de barro ainda. Talvez se você estivesse lá, você correria e dizer, põe a mão na minha cabeça, põe a mão no meu peito, põe a mão. Mas ali só um recebeu. Mas o Espírito Santo nessa reunião está com as mãos cheias de barro, querido. Para poder tocar a tua vida, onde está deformado, onde precisa ser transformado. Mas o sinal ali maior não foi esse. Aliás, esse é tremendo. Mas quando Jesus olha para o cego e diz, tem uma obra, é para que manifeste nele as obras do Pai. Nós crentes acostumamos a palavra manifestação falar de demônio. Quando fala de manifestação a gente pensa, é demônio, demonizou ali, tem um demônio ali. Só que Jesus está dizendo que ia manifestar coisa boa. Tem coisa boa aí para manifestar, querido. Tem coisa boa aí para aparecer. E ele leva a gente lá no Gênesis de novo, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E você descobre ali o princípio qual? Que no versículo 3 foi o momento que Deus fala. Até ali era só inventário. Versículo 1 e 2 inventário. Versículo 3 é a hora que Deus fala. E disse Deus. Até o versículo 2 é só um inventário. Deus não falou nada. Até então, querido, nada aconteceria. Mesmo o Espírito estando presente, se Deus não fala, nada acontece. Até o versículo 2, se parasse ali o Gênesis, nada teria sido feito. Mas quando chega no 3, é a hora que Deus fala. Porque no versículo 1 e versículo 2 fala, a terra estava sem forma e vazia. O original hebraico está dizendo o quê? A terra tornou-se sem forma e vazia. Porque a verdade é que já havia uma terra antes. Lá em Isaías capítulo 45, 18, diz que a terra que Deus criou é perfeita. Como que a terra que Deus criou é perfeita para ser habitada? E em Gênesis está dizendo que a terra é sem forma e vazia. Porque há uma terra antes dessa. Por isso que existe todo esse estudo teológico entre o primeiro versículo e um vácuo na história de tempos. Ou você acha que aqueles ossos de dinossauro que estão achando aí, é osso de homem. Aí seu filho fala assim, pai, mas o professor falou, não está na Bíblia, não existe. Irmão, eles estão lá. Como é que você vai falar que não existe? Houveram a terra, houve algo antes. Se foi a queda de Lúcifer que destruiu tudo, ou um cataclisma, como os cientistas dizem, o que aconteceu? É que essa terra tornou-se sem forma e vazia. Até esse momento você entende que tudo que Deus criou na tua vida é perfeito. Quando Lúcifer entra, torna-se sem forma e vazio. Só que quando vem o 3, é a palavra de ordem. Raiar, disse Deus, raiar, haja. A primeira palavra de Deus na atmosfera foi raiar. Essa palavra haja, querido, ela está ligada à raiz da palavra de Deus. Quando Deus olha para a escuridão, Ele não criou essa luz. Porque o sol foi criado só no terceiro dia. Que luz é essa? Fala o teu irmão assim, que luz é essa? Essa não é a luz do sol, é a luz da revelação. Porque quem tem revelação anda até no escuro, querido, não importa a iluminação. Não é luz de iluminação, é luz de revelação. Ele olha para a escuridão e diz raiar. Raiar é o quê? É manifesta, vem. Ele olhou no meio do escuro e falou, tem luz aí, vem para fora, apareça. Por quê? Porque quando Deus, querido, criou é bará, é tirar do nada. Ele disse Deus, haja luz. Ele vai falando depois outras coisas. É bará, até depois tudo é bará. É Deus chamando a existência o que não existe. Quando Ele forma um homem, é yatzá, é espremer. Ele forma o homem daquilo que já existe. Mas quando Ele mandou a luz primeva aparecer, que não é o sol, Ele disse raiar. Porque Ele mandou a luz que estava dentro dele vir para fora. E Ele cria por 3 dias sem luz do sol, só com a luz do raiar. Porque Deus não precisa de luz para trabalhar. Ele só acendeu a luz para avisar para as trevas que Ele havia chegado. Você está entendendo, meu amado?
Mas por que isso faz sentido para nós? Porque quando Jesus olhou para aquele cego de nascença, ele disse, tem uma obra pronta dentro dele. Assim como Deus olhou para a escuridão e encontrou luz no meio delas, Jesus olhou para o cego de nascença e encontrou obra pronta dentro dele. O que significa isso? É que todos nós temos uma obra para manifestar. E quando ela manifestar, o nome dele vai ser glorificado na terra. Deus lhe trouxe aqui para isso. Deus lhe trouxe aqui para esse treinamento, para isso. Para que essa obra que Deus tem dentro de você, que alguns inclusive estão como aquele cego, a profecia está cega dentro de você, mas Deus está usando pregações, ambientes como esse aqui, para acordar e para dar um comando e dizer, raiar, vem para fora. E você diz, mas não tem nada. Tem, está aí dentro, eu estou vendo, tem uma luz, está lá no fundo. Raiar, vem para fora. Porque Deus, no versículo 3, não criou, ele mandou manifestar. O que eu quero mostrar para você é que nós não viemos aqui para criar nada novo em você. Nós viemos para dizer que tem algo dentro de você que tem que vir para fora. Que você tem que entender que tem algo dentro de você que tem que manifestar. Chegou a hora, igreja do avivamento. Chegou a hora, líderes. Chegou a hora, pastores. Daquilo que Deus plantou em você. Daquilo que Deus preparou na história da tua vida. Vai se manifestar. Chegou a hora, Brasil, de manifestar a obra da igreja. Chegou a hora, igreja, de manifestar o poder que está dentro de você. Antes de você buscar por uma unção nova, busque um propósito para a unção que já está dentro de você. Antes de você chegar aqui e dizer, eu vim receber algo novo, lindo, e Deus faz. Mas quer um conselho? Busque de Deus uma resposta e um propósito para aquilo que Deus já entregou para você. Você já tem tudo o que você precisa, você entende isso? Você já tem tudo que Deus criou para que você seja, para realizar. Quando Davi, querido, ele tem uma afronta contra os filisteus, a palavra foi essa. Quando a segunda vez ele consulta a Deus, Deus falou, não vá. Faça isso, Davi. Se esconda atrás das amoreiras. Eram árvores balsâmicas, com folhagens bem densas, que uma vez escondido aqui atrás, o inimigo não via ele. Ele disse, se esconda atrás dessas árvores e fica olhando para o alto. Quando você vê a copa das árvores dobrarem, não é vento não. É o meu exército que chegou. Por que Deus disse isso para ele? Porque a afronta dos filisteus não era contra Davi. Era contra a unção que Deus deu a Davi. Quando as pessoas se levantam contra aquilo que Deus lhe deu, querido, Deus só pede uma coisa para você: se mantenha na posição. Faça o quê? Se mantenha na posição. Deixa eu lhe explicar algo muito rápido. Traz uma cadeira para mim, por favor. Alguém suba aqui com essa cadeira, por favor. Deixa eu lhe explicar algo muito rápido e você entender um princípio que precisa mexer na tua mente. Senta aqui, querido. Qual que é teu nome? Wilson. Pode sentar. O Wilson, ele representa você, que tomou uma decisão na vida. Porque saber o que fazer, nós já sabemos, irmãos. Você não veio na conferência para saber o que tem que fazer. Você já sabe. Você veio aqui dizer, Deus, eu quero tomar uma decisão para fazer. Porque a gente fica esperando sempre o próximo fogo, né? Eu tinha uma mensagem antiga que eu preguei tanto pelo Brasil afora, chamado já caiu fogo, já caiu chuva, e agora corra. Porque, irmão, tem uma hora. Elisa, já caiu fogo, já caiu chuva, e agora? Vou esperar o próximo congresso. Vou esperar o próximo ano. E fica esperando, tem 10 anos que você está cheio, agora nem caderninho mais, agora é iPad, né? Cada vez você anota, você está lotado de eventos já, irmão. Agora corra, já deu hora de correr, já não tem mais, tem nada para aprender mais, está na hora de você realizar. Ele decidiu o quê? Eu vou servir a Deus. Eu vou trabalhar, vou fazer a obra de Deus, vou ser fiel na minha vida financeira. Eu não vou ficar dando atenção para as críticas. E ele tomou uma decisão na vida. Só que o momento que ele toma essa decisão, lembra-se, quando Davi se torna rei, os filisteus se levantam contra ele. Ele toma uma decisão seguinte: eu não estou aguentando, está muita pressão. Tem gente que me odeia, nunca fiz mal para eles. Só que ele acha que estão odiando ele. Não estão odiando ele, estão odiando o fato de ele ter se assentado na posição que Deus mandou. Porque não se trata, desculpa o teu nome mesmo, Wilson, esqueci aqui. Não se trata do Wilson, se trata da posição que ele tomou.
O Wilson, querido, fica em pé agora. Ele chega um momento que ele fica tão cansado, que ele fala o seguinte: eu não vou ficar ali não. Muita luta. Célula toda semana. Vou consolidar minha família que é melhor. Tem tanto tempo que eu não dou dízimo. Sabe de uma coisa? Nem deu problema nenhum. Está tudo bem. Aí o Wilson começa a ter uma sensação. Tem o quê? Uma sensação de leveza. Ele fala: uau, parece que as coisas melhoraram na vida. Eu estava tão envolvido na igreja, era tanta perseguição. Tem gente que nem gostava de mim, está sentando do meu lado agora. Está me adorando. Mas sabe o que acontece, querido? A regência que vinha contra o Wilson, quando ele se levantou, ela não acompanhou ele não. Ela ficou aqui, ó. Porque o problema não tem nada com ele, irmão. Se o Wilson ficar vivendo a vidinha dele medíocre, tá tudo jóia. A questão é o dia que ele decidiu se assentar no lugar que Deus mandou ele se assentar. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo isso? A questão foi o dia que ele colocou a túnica. Ele falou: eu vou colocar a túnica. Mas se ele tirou, guardou, deixou aqui, o que acontece? O Wilson agora está naquele momento da vida dele dizendo: olha, vou no dia da ceia, né? Tomo minha ceia, dou uma oferta lá de vez em quando. Está tão gostoso, está tudo tão leve. Só que essa sensação vira frustração. Irmão, de verdade eu vou lhe dizer uma coisa: não tem nada pior na vida de um homem e de uma mulher do que estar fora do propósito de Deus. Isso não é chavão evangélico, isso é uma verdade de Deus. Não tem nada que alegra uma pessoa dessa, não tem nada que faz sentido na vida, do que você viver uma vida sentado numa cadeira, abrindo mão daquilo que Deus mandou você fazer, só para ter uma sensação de leveza, ao invés de você enfrentar os desafios, e saber que Deus chamou e você vai fazer. Aí o Wilson fala: não, senta de novo, Wilson, para poder a gente ficar com essa imagem boa aqui. Aí o Wilson fala: não, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou seguir. O que acontece? A regência, ela estava aqui esperando ele de volta. Aí você fala: apóstolo, então dá ruim, eu vou ficar na minha vidinha. Não. Só que Deus vai fortalecer a vida dele. Deus vai capacitar a vida dele. Porque o nível da unção do Wilson é do tamanho da missão que Deus entregou para ele. Então ele vai começar a perceber que a unção dele vai crescer. Ele vai começar a perceber que a minha unção está ligada ao propósito de vida. Ele vai parar de orar por unção nova, ele vai começar a orar por propósitos novos. E ele vai começar a perceber que a luta é grande. Só que andar na terra de gigante, que ele é melhor do que deserto. Por quê? No deserto fica muito tempo. E você, inclusive, se acostuma, mas não tem conquista. Na terra de gigante tem luta, mas tem conquista todo dia. Todo dia. Todo dia. Alguém diz assim: mas como é que ela tem dificuldade lá, apóstolo? Não tem nem te responder, né, meu amado? Porque eu decidi morar numa terra de gigantes. Eu decidi morar no meio dos desafios. Mas a coisa mais agradável do mundo é quando termina o dia, termina a semana, termina o mês e termina o ano. Eu falo: graças a Deus. Teve lutas, teve dificuldades, mas as vitórias foram extraordinárias. Obrigado, Wilson. Pode se sentar. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Glória a Deus. Simples. O que acontece? Se todos nós temos algo dentro de nós que vai se manifestar, quando manifestar, imediatamente tem perseguição. Irmãos, aquele cego de nascença que eu lhe lembrei a história, depois que ele foi curado, pode ver. Aquele paralítico, diz a Bíblia, que foi curado, vai ver. Os doutores da lei começaram a questioná-lo. Aquela mulher encurvada dentro da sinagoga, 38 anos foi curada, 18 anos, 38 é o paralítico, 18 anos encurvada foi curada. O chefe da sinagoga falou: essa mulher não tem outro dia para vir não? Vem ser curada no sábado? E a mulher está lá: glória a Deus, dando glória a Deus. Mas até o dia que ela vivia encurvada, ninguém fala nada, querido. Mas o dia que ela foi liberta, começa todo mundo a reclamar. Então entenda uma coisa: você não nasceu para agradar pessoas. Deus te levantou para fazer a obra dele, para fazer o que ele chamou para você fazer. Você está entendendo isso, meu amado? O fato aqui, que essa história aqui de Davi encerra como? Olhe para as amoreiras. Quando dobrar, é o meu exército. E tem uma coisa: vai ter um estrondo. Vai ter o quê? Quando tiver um estrondo, não corre não.
A pior coisa de uma pessoa desavisada com Deus, querido, é que acontece o estrondo, ele corre. Não, não é você que corre, é o diabo, você não está entendendo? Ó, vai ter um estrondo, ó, fica olhando para as amoreiras. Quando você vê baixando, é o meu exército pisando lá. É porque ele já chegou. Logo depois que ele pisar, vai ter um estrondo. Amado, o Brasil teve um estrondo há dias atrás aí. Teve um estrondo, está tendo estrondo. E um monte de gente começou a querer fugir, irmão. Não é para a igreja fugir, você não entendeu nada. É para a igreja permanecer. É para se posicionar. Quando eu trouxe isso aqui, é para dizer o que para você? Que a função dele, sabe qual é? Me posicionar. O resto Deus vai fazer. Davi, ele não ia largar o reinado dele por isso. Porque toda vez, querido, que você toma uma posição, você provoca a próxima ação. Aprenda uma coisa, eu vou orar por você daqui a pouco. Toda vez que você toma uma atitude, você está provocando algo a acontecer. Lembra daquela história de Elias? No meio de uma seca, um tempo politicamente, em todos os níveis difíceis em Israel. Elias é o primeiro profeta, na verdade o segundo, né? Porque o primeiro profeta de Israel foi Moisés. Mas o primeiro profeta que entra numa atmosfera espiritual, no que diz respeito à afronta que acontecia contra o povo de Israel. Moisés, ele tinha um desafio. Libertar o povo de Deus de uma geografia. Elias tinha um outro desafio. Libertar o povo de Deus de uma mentalidade. São dois diferentes. Quando Elias entra na atmosfera, ele é resultado de um caos. Porque toda vez que o caos se apresenta, Deus levanta profetas. Eu vou falar de novo para você entender por que você está aqui. Todas as vezes que o caos, que a desordem se apresenta, Deus levanta profetas. A igreja que você pastoreia, ela não está lá por um acaso. É resposta a uma desordem. O seu ministério é resposta a uma desordem. Por isso, quando você foge da tua missão, não faz sentido você ter missão. Porque você só está ali para um propósito bem definido. Elias, então, Deus fala assim, Elias, vai para Querite. Vai para onde? Vai lá, porque eu já dei ordem aos corvos que eles vão te alimentar. Peraí, eu vou para Querite, por que isso não me alimenta aqui? Ele podia ter perguntado. É igual Jeremias. Desce a casa do oleiro, porque lá eu tenho uma palavra para te dar. O senhor já está falando? Como é que eu vou ter que descer lá para o senhor falar de novo? Quer dizer, mas tem tipos de palavras que tem a ver com a decisão que você toma. Você podia estar aqui hoje dizendo, depois eu compro o DVD, irmão, não tem nada a ver. É aqui hoje, você desceu a casa do oleiro, porque Deus tem algo para falar para você. Tem coisas que tem ação acontecendo. Elias, vai para Querite. Lá eu ordenei aos corvos. Irmãos, preste atenção. Havia alguma possibilidade de Elias não ir? Sim ou não? Sim, claro. Havia alguma possibilidade do corvo não ir? Não, de jeito nenhum. Com Elias ele falou, com o corvo ele ordenou. Com você ele fala, com a tua provisão ele ordena. Você tem que entender isso. Não tem possibilidade do corvo não ir. Irmão, se Elias não fosse, o corvo ia chegar com a carne lá, olhar para um lado, para o outro. Eu não sei se ele ia comer ou jogar no rio, mas ele ia chegar lá. Porque é por causa do caráter de Deus, querido. Ele vai mandar o que ele falou, independente de você chegar lá. E tem gente que passa uma vida sem nunca experimentar a provisão de Deus, porque nunca foi. Porque nunca tomou uma decisão, porque nunca fez. Teve oferta aqui hoje, ficou aí sentado. Eu vim só para ouvir uma palavra, irmão, irmão. Pelo amor de Deus, você não entendeu. Aí Elias, o que ele faz? Quando ele sai aqui para Querite, o corvo está saindo para encontrar em Querite. Deu tudo certo, graças a Deus. Porque chegou lá, está a carne e está o profeta. E água fresca. E como ele já estava lá, a provisão está no lugar do teu chamado. Então ele está lá, tranquilo. Uma crise, irmãos. Gente passando fome e necessidade. Profeta comendo carne e tomando água fresca. Porque a questão não tem nada a ver, querido, com situações externas. Tem a ver com a posição que você toma. Tem nada a ver com lugar. Tem a ver com você. Aí Elias está em Querite, está tudo bem. Elias, vai para Sarepta. Por quê? Porque eu ordenei. Vai na Bíblia depois. Há uma viúva para te sustentar. Qual a possibilidade de Elias não ir? Grande. Havia possibilidade dele não aceitar aquele desafio? Sim. Agora, qual a possibilidade da viúva não estar no lugar certo? Nenhuma. Porque para Elias ele falou, para a viúva ele ordenou. Você está entendendo, meu amado? Porque para você ele fala, mas para a tua provisão ele ordena.
Então, toda vez que você tem a oportunidade de tomar uma atitude, não só de oferta, está aqui, receber essa palavra que você está recebendo agora, receber as instruções que foram tremendas que a gente pôde receber ali hoje, você está indo em direção a um momento da tua vida. Só que se você parar, nada acontece. O Salmo 91 é lindo, irmão. O Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, para quê? Para que você não tropece em nenhuma pedra. É um salmo profético que fala de 1000 anos à frente. É messiânico porque está falando de Jesus. Quando ele pularia do pináculo, para não explodir numa pedra, um anjo pegaria ele com suas asas e voaria com ele. Era um salmo messiânico. Só que ele não é só messiânico, ele é profético. Ele está dizendo que já foi dado ordem ao anjo a teu respeito, que quando você andar, ai do anjo não tirar a pedra do teu caminho. Porque ele já deu ordem aos anjos a teu respeito. Só que se você parar, o anjo fica até com um teia de aranha na asa dele. Porque você está parado dizendo assim, Deus, vai primeiro, depois eu vou. Dá o sinal que eu vou. Não, irmão, você tem que botar o pé, Deus põe o chão. É assim que funciona. Aí Elias sai do ribeiro, que está confortável, e vai para Sarepta. Quando ele chega lá, olha o encontro. Está ele chegando, está a viúva chegando. Todo mundo chegando. Olha o que acontece, irmão. Por quê? Elias podia não ter chegado no encontro, mas a provisão dele chegou. O que eu quero dizer para você, querido, que a tua provisão chegou no encontro. Se você não chegou, não duvide de Deus. Não diga, Deus me abandonou. Não diga, Deus não está me sustentando. Pastores, não diga, eu larguei tudo e sirvo a Deus, hoje a vida está pior. Duvido que você serve a Deus, a vida vai estar pior. Porque uma vez que eu faço aquilo que Deus mandou fazer, Ele patrocina, Ele abençoa e Ele guarda. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um aleluia, irmão. Fique de pé, querido.